Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. É uma alegria poder começar esse seminário de vida no Espírito, tratando de um tema tão interessante e tão importante para a experiência carismática, que é o tema dos carismas. Os carismas fazem parte da experiência do batismo no Espírito Santo. Se nós lermos o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando narra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, uma das manifestações, um dos sinais de que o Espírito estava sendo derramado é exatamente a manifestação dos carismas. Tanto que Pedro, quando começa a explicar aquilo que estava acontecendo, ele vai usar a profecia de Joel, e na profecia de Joel fala exatamente isso: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, se referindo a uma das manifestações do Espírito, que é a profecia. Portanto, os carismas fazem parte da experiência carismática, e é importante que nós, nesses 50 anos de renovação carismática na Igreja, a gente reflita sobre esse tema e retome o ensino desse tema, que muitas vezes fica um pouco escondido ou esquecido dentro da nossa própria experiência. Então, esse seminário vai tratar dos dons que nós encontramos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Existem outros dons, porque o Espírito Santo é eterno, todo-poderoso, portanto, não tem como a gente falar quantos dons o Espírito Santo tem. São Paulo escreve a carta aos Coríntios para ordenar um pouco e organizar um pouco a vida carismática daquela comunidade, e aí ele cita 9 dons que nós encontramos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7. Nós encontramos lá 9 dons, que nós distribuímos em 3 grupos. O grupo dos dons da palavra, que é o dom das línguas, o dom da interpretação e o dom da profecia. O dom das obras, que é o dom da fé, o dom do milagre e o dom das curas. E os dons do conhecimento, que é o dom da ciência, o dom da sabedoria e o dom do discernimento dos espíritos. Esses dons não são aqueles 7 dons que nós conhecemos do Crisma, os 7 dons para a nossa santificação, que são chamados de dons crismais. Esses são outros dons, são dons carismáticos ou carismas, simplesmente. Então, é sobre esses 9 dons que nós vamos tratar. Não vamos tratar de outras listas que São Paulo também tem a respeito dos carismas. Então, oi. Sim. Fiquei mais alto. Que isso não seja causa de queda, né? Quando a gente sobe em cima de um tijolo e quer fazer discurso, acaba... Então, a gente fica firme aqui e reza para não cair. Então, é sobre isso que nós vamos tratar, sobre esses 9 dons. Vamos passar aqui, durante essas 9 semanas, 9 pregadores de diversas regiões e diversas realidades da nossa igreja. O Rogério vai estar aqui semana que vem, Rogério de Osasco, Rogério Santos. Depois nós vamos ter o Reinaldo Bezerra, de Sorocaba. Depois vamos ter o padre Gambarini, vamos ter o padre Douglas, e o próprio padre Eduardo, o Salvatore Martínez, que estará visitando, que é o coordenador da renovação na Itália, que estará visitando por ocasião da festividade aqui do troféu, vai estar por aqui, então também vai estar também no seminário, e nós vamos procurar fazer uma mistura de pregadores da velha geração com os pregadores da nova geração, para dar uma continuidade a esse ensino tão importante na renovação, e também por causa dos 50 anos da renovação carismática. Eu vou pedir para a gente fazer um minutinho de silêncio, para a gente entrar e ficar dentro do tema, que eu quero começar o tema agora. Então, vamos tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para a gente começar a leitura da nossa experiência carismática. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o padre Eduardo costuma chamar era o manual da renovação carismática, ou seja, o manual da renovação carismática. E nós encontramos logo no começo do capítulo 2, nós vamos celebrar agora, domingo, dia de Pentecostes, né?
Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Esse versículo que nos interessa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. A sequência do texto fala que havia uma multidão em torno do cenáculo, e a multidão era composta por todos os povos conhecidos. Existe até aí uma maneira de expressar ou narrar sobre citar esses povos, de tal forma que é para o leste, oeste, norte, sul, ou seja, era toda a multidão do mundo estava reunida ali. E todos escutaram na sua própria voz, todos escutaram na sua própria língua aquilo que eles estavam falando. Já existindo, então, aquilo que Santo Agostinho vai chamar de uma inversão de Babel. Enquanto Babel houve a dispersão das línguas, em Pentecostes houve a união das línguas. E isso se deu pelo Espírito Santo e as manifestações carismáticas, ou a manifestação carismática do Espírito Santo. Então, nós chegamos a um primeiro ponto, que o Espírito Santo, quando se manifesta, ele se manifesta também com seus carismas, porque os carismas são constitutivos do Espírito Santo. Nós não podemos falar de carisma sem Espírito Santo, como nós não podemos falar de Espírito Santo sem carismas. Portanto, se os carismas fazem parte ou são constitutivos do Espírito Santo, quando o Espírito Santo é dado ou quando o Espírito Santo é derramado, também os seus carismas são derramados. A Igreja nos ensina e fala sobre isso muito claramente, falando que não existe na Igreja uma espécie diferenciada de carismático, ou seja, aqueles que possuem carismas e aqueles que não possuem carismas. Não existe isso na Igreja, porque nós todos somos possuídos e possuímos o Espírito Santo. E se o Espírito Santo nos foi dado também a cada um de nós os carismas. Portanto, a cada um de nós, ou cada um de nós pode manifestar os carismas do Espírito Santo para o benefício da Igreja, como a própria Igreja ensina. O problema é que, durante muitos séculos, ou durante todo o período da história da Igreja, os carismas foram sendo desconhecidos. Inicialmente, nós tivemos um problema de ordem disciplinar. Nós tivemos lá no final do século II, começo do século III, um sacerdote chamado Montano, de uma região da Frígia, hoje em dia Turquia, que se rebelou contra a Igreja, falando que somente aqueles que eram carismáticos é que eram cristãos, ou aqueles que manifestavam os carismas que eram cristãos. E aqueles que não manifestavam os carismas, sobretudo os bispos que não profetizavam, não podiam ser bispos nem cristãos. Então, por causa dessa heresia, por causa desse cisma causado por Montano, a Igreja começou a ter um certo cuidado com as manifestações carismáticas, porque nós sabemos muito bem que, se não forem bem discernidas, pode causarem problemas para a Igreja. Então, os carismas começaram a ser um pouco menos manifestados dentro da Igreja. Depois, quando a Igreja se estabeleceu, Santo Agostinho vai dizer que os carismas eram um regime de exceção, porque eram necessários no começo, quando o Evangelho começou a ser pregado. Mas depois que a Igreja se estabeleceu hierarquicamente, com todos os seus sacramentos e toda a sua riqueza, não havia mais necessidade dos carismas, porque os carismas são dados para confirmar a pregação, porque os carismas acompanham a pregação, e a pregação para os gentios, a pregação para os pagãos. Como já a evangelização já havia atingido todo o mundo conhecido na época, então eles falavam que não havia mais necessidade dos carismas, porque não precisavam mais ser confirmado a palavra. E os carismas, então, sofrem um certo desaparecimento na história da Igreja. Não aparece mais por causa do regime de exceção. E, por causa disso, alguns começaram a pensar que os carismas só são concedidos a pessoas santas, aqueles que estão nos altares, e a gente conhece a história de todos os santos da Igreja desde aquela época, os milagres que aconteceram, as curas que eles promoviam, e toda a vida carismática dos nossos santos da Igreja. E aí
começamos a pensar, os carismas só para os santos, quem sou eu para o Espírito Santo se manifestar em mim? Quem sou eu para ter carismas? Quem sou eu, um pobre coitado? E aí ficamos longe dos carismas, nos fechamos a eles. E por causa dessa falta de consciência ou esse desconhecimento dos carismas dentro da própria igreja, a palavra carisma, que significa graça, passou a ser utilizada com outro sentido na própria vida secular. Uma pessoa carismática hoje não é uma pessoa que manifesta os carismas do Espírito. Se fala que uma pessoa é carismática porque ela tem uma capacidade de atração de pessoas, porque é competente naquilo que faz, porque é popular, porque é muito simpático. Aí fala assim, fulano de tal é carismático, mas não no sentido de manifestar a cura, a profecia, mas porque ele é um cara popular, que consegue realizar as coisas que faz e faz bem feito. Então, foi perdendo-se o sentido da palavra carisma também, e ficou uma coisa um pouco distante da própria vida da igreja. Embora os carismas façam parte da vida da igreja e nunca desapareceram da igreja, porque é próprio do Espírito Santo. E se o Espírito Santo é dado, os carismas também são dados. Se o Espírito Santo se manifesta, os carismas também se manifestam. E nós devemos desejar ou esperar que eles aconteçam dentro da obra da evangelização. Se a gente quiser tomar um outro texto que fala sobre carismas e obra de evangelização, nós podemos tomar o Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Quem está seguindo a Sagrada Escritura, Marcos, no capítulo 16, lá no finalzinho do capítulo 16, quando Jesus Cristo dá a ordem, a grande missão de ir evangelizar, a partir do versículo 15, Jesus Cristo diz isso: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí ele começa a enumerar. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum, e quando impuserem as mãos sobre os enfermos, esses ficarão curados. E o texto continua. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova em toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Portanto, é de se esperar que, quando a palavra de Deus é pregada, os carismas se manifestem. É de se esperar que, quando o Evangelho é anunciado, existam sinais que confirmem esse mesmo Evangelho. E, durante todo o tempo da história da igreja, isso aconteceu. Agora, por essas questões disciplinares, uma falta de visão a respeito dos próprios carismas, o medo, a timidez de nós, os cristãos, em relação a ele, os carismas acabaram por desaparecer. Não desaparecer, mas não serem tão comuns mais dentro da história da igreja ou na vida cotidiana da igreja. Acontece uma viravolta em relação a isso a partir do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, que termina aí na década de 60, 1964, o concílio começa a tratar de novo da igreja de uma outra visão. Antigamente, a visão da igreja era uma sociedade perfeitamente organizada, uma sociedade hierarquicamente organizada e perfeita. E quando o Concílio Vaticano veio, mudou essa visão da igreja, propondo a igreja povo de Deus, a igreja comunidade, a igreja comunidade congregada pelo Espírito Santo em Jesus Cristo. Essa igreja carismática, por causa da presença do Espírito Santo, deve manifestar também os sinais da presença do Espírito Santo nela. Então, o Concílio Vaticano II começa a refletir novamente sobre a presença do Espírito Santo na história da igreja, na igreja, presente na igreja. E, ao refletir sobre o Espírito Santo presente na igreja, logicamente, abordou a questão dos carismas. E, quando começaram a falar sobre os carismas na igreja, dentro do Concílio Vaticano II, houve um embate daquelas antigas posições. A posição do regime de exceção, só eram necessários os carismas no começo, e uma outra posição, que os carismas são para a igreja hoje.
E se nós começarmos a pensar bem, nós vamos ver que o tempo pagão do começo da história da igreja, quando o evangelho começou a ser pregado, não é muito diferente da época de hoje, não. Eu ouso até dizer que hoje é pior do que naquela época, porque naquela época a população mundial era menor. Hoje a população mundial é muito maior. Hoje nós somos aí quase 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões de pessoas, nós temos aí 1,5 bilhão de cristãos. Portanto, tem aí um bom tempo, um bom número de pagãos que não creem em Jesus Cristo ainda. Naquele tempo não tinha 1 bilhão de pessoas no mundo, portanto, o paganismo era menor. Então, hoje, o paganismo é maior do que naquela época. E se naquela época os carismas eram necessários para que o evangelho fosse confirmado, hoje em dia é muito mais ainda. E, naquela época, as situações talvez eram um pouco menos ruins do que hoje, porque hoje a população maior, os meios de comunicação, parece que a maldade está maior também. Então, mais do que nunca, os carismas são necessários nos dias de hoje, para confirmar a palavra de Deus que deve ser pregada pelos cristãos. Portanto, esse regime de exceção é no começo, por causa da necessidade de convencimento dos pagãos, é para o começo, porque a igreja não era tão preparada como é hoje. Esse argumento, de fato, acabou desaparecendo. O cardeal Swinnens, que foi um dos grandes moderadores do concílio, ele se levanta e propõe, efetivamente, o texto de carismas. Os carismas são necessários para a igreja hoje. Houve um embate com o cardeal Ruffini, que queria que os carismas fossem colocados fora dos textos do concílio, mas acabou por ficar no texto do concílio os carismas, como uma coisa para a igreja. Nós encontramos no texto da Lumen Gentium número 12, se vocês quiserem tomar nota, o texto que fala sobre os carismas, que deu início a toda a reflexão dos carismas dentro da igreja contemporânea. Diz assim, Lumen Gentium 12. Além disso, esse mesmo Espírito não só santifica e conduz o povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios e o adorna com virtudes, mas distribuindo a cada um de seus dons como lhe apraz. Distribui também graças especiais entre os fiéis de todas as classes, as quais os torna aptos e dispostos a tomar diversas obras e encargos proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da igreja, segundo aquelas palavras, a cada qual se concede a manifestação do Espírito em ordem do bem comum. Esses carismas, quer sejam os mais elevados, quer também os mais simples e comuns, devem ser recebidos com ação de graças e consolação, por serem muito acomodados e úteis à necessidade da igreja. Então, o Concílio Vaticano II retoma novamente o ensino dos carismas. Os carismas são graças especiais concedidas por Deus à sua igreja, em ordem do bem do homem, da construção da igreja e das necessidades do mundo. O Catecismo da Igreja Católica, mais recentemente, repete essa mesma informação, que os carismas são graças especiais concedidas a toda espécie de cristão, que são ordenados às necessidades do homem, ao crescimento da igreja e para o proveito do mundo. Portanto, volta na igreja novamente os carismas. Os carismas como coisas, vamos falar assim, comuns e necessárias para a igreja hoje. A renovação carismática que nasce do Concílio Vaticano II é uma das expressões de renovação da igreja, nascida a partir do Concílio Vaticano II, ela, por estar vinculada à experiência de Pentecostes, porque manifesta hoje na igreja a experiência de Pentecostes, ou atualiza na igreja hoje a experiência de Pentecostes, é natural que na renovação carismática os carismas apareçam novamente. E agora, apoiados, inclusive, pelo magistério da igreja, mais ainda, os carismas são evidentes e bem comuns dentro da igreja. É claro que quando os carismas começaram a surgir na renovação, ou surgir não, se expressarem a partir da abertura do Espírito Santo, porque os carismas sempre existiram na igreja, houve uma certa resistência no começo.
Porque para que isso agora? Que negócio é esse de oração em línguas? Que negócio é esse de rezar pelas curas? Que invenção de moda é essa? E eu me lembro bem, porque eu participo da renovação quase desde o seu começo. Eu participo da renovação desde o final de 71, começo de 72. Fiz experiência de oração com o Padre Haroldo nessa época. E conheço bem os meandros da renovação. Eu me lembro de alguns da igreja que falam, não, essa turma agora virou tudo protestante, com esse negócio de carisma, tudo virou protestante. É uma tentativa de protestantinização da igreja. E foi muito interessante, uma vez nós fomos fazer um grupo de oração na roça, e nós fomos, e o pessoal muito desconfiado com aquele negócio de o pessoal falando muito exaltado e tudo, e fizemos o grupo de oração e marcamos para fazer na semana seguinte um outro grupo de oração. Há 15 dias depois, um outro grupo de oração. E aí, nesse intervalo, o padre foi celebrar uma missa lá no bairro. Aí chegou no bairro, o pessoal contou para ele, havia uma turma aqui que fez isso, e fez aquilo outro, e contou tudo o que aconteceu. O padre falou, essa turma é turma de protestante. Você não pode deixar eles voltarem aqui, não. Aí eles falam assim, não, mas eles estavam com o terço na mão, eles estavam disfarçando, é tudo disfarçado. Não é nada, não são católicos, não, disfarçados. Porque católico não tem esse negócio de carisma, esse negócio de profecia, de língua, esses negócios não existem. Não é má vontade dos sacerdotes de maneira nenhuma, não era uma oposição à renovação de maneira nenhuma. O problema é que essa era a mentalidade, que antes do concílio, antes da expressão da renovação carismática, os carismas eram coisas estranhas, coisas que eram muito estranhas, de fato. Eu me recordo da primeira reunião de oração que eu fui participar, onde algumas pessoas rezavam em línguas, inclusive era uma pessoa de outra nacionalidade, era um japonês que estava sentado na minha frente, ele rezava em línguas, eu ficava encabulado com ele, falava assim, o que esse sujeito está fazendo aqui rezando em japonês, por que não está rezando em português? Então, para nós também, que estávamos no começo da renovação carismática, esse ressurgimento dos carismas causava um certo espanto. Mas o magistério da igreja, é claro, faz parte da vida da igreja. O Espírito Santo concede à igreja não só os ministérios, não só os sacramentos, não só as virtudes, mas também os carismas. É claro que os carismas não ocupam o lugar que a fé, a esperança e a caridade ocupam, que são as virtudes teologais. É claro que os carismas não ocupam o ministério ordenado, a hierarquia, que é também um carisma, porque é um dom do Espírito para a igreja. É claro que não há uma concorrência com o ministério ordenado, mas os carismas são necessários, são importantes e são apropriados para a própria missão da igreja. E nós não devemos nos fechar a eles. O próprio Vaticano ainda, num outro documento, chamado Apostolica Actuositatem, ou seja, Apostolado dos Leigos, número 3, diz o seguinte, o Espírito Santo que opera a santificação do povo de Deus por meio do ministério e dos sacramentos, concede também aos fiéis, para exercer esse apostolado, dons particulares, carismas, distribuindo-os por cada um conforme lhe apraz, a fim de que cada um ponha a serviço dos outros a graça que recebeu, e todos atuem como bons administradores da multiforme graça de Deus para a edificação do amor no corpo todo. A recepção desses carismas, mesmo dos mais simples, confere a cada um dos fiéis o direito e o dever de os utilizar na igreja e no mundo para o bem dos homens e edificação da igreja na liberdade do Espírito Santo que sopra onde quer. Nasce o direito e o dever de exercê-los dentro da igreja e no mundo. A igreja, então, deixa muito claro para nós que os carismas fazem parte da vida cristã ordinária. Quando eu falo ordinário, não estou falando ordinário, estou falando ordinário de comum. Fazem parte da vida cristã ordinária. É de se esperar que aquele cristão que vive intensamente a sua fé, professa a sua fé, testemunha a sua fé, no testemunho diário, no dia a dia, na missão, é de se esperar que esses carismas do Espírito Santo se manifestem neles. Há uma ideia também bastante comum entre nós, que os carismas devem ser exercidos somente, por exemplo, na reunião do grupo de oração. Aí sim, lá dom de línguas, lá profecia, lá discernimento.
Não, os carismas são dados para a vida comum, para o cristão que está engajado, está inserido na realidade da sociedade. Nós que somos pais, quantas vezes nós precisamos de uma palavra de sabedoria para dirigir nossos filhos? Quantas vezes? Nossos filhos, sobretudo aqueles que estão passando essa crise da adolescência, que é normal e que hoje em dia é pior do que o mundo por causa da quantidade de informação que recebem, e nós não sabemos o que dizer. Por que não pedir ao Espírito Santo o carisma da sabedoria? O carisma da sabedoria para dar a ele uma palavra de Deus. E nós que temos que fazer negócios, que temos que escolher entre tantas possibilidades, aquela que é a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes estamos aí perdidos. Por que não pedir o carisma do discernimento, para entender o que Deus quer, aonde que é o caminho de Deus, como nós devemos seguir? E nós imaginamos que os carismas são só para esses momentos em que estamos reunidos. Não, os carismas é para a vida ordinária do cristão, para todos os dias, para o testemunho cristão. Quando você está em casa e chega lá, sua filha, seu filho está com febre, por que não impor as mãos sobre eles e pedir a cura? Por que não? Aí você pode me dizer, mas eu não tenho o dom das curas. Como você não tem o dom das curas? Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo que é o dom do dom das curas. Se você tem o Espírito Santo, você tem o dom das curas. É uma coisa óbvia. Quem é batizado? Levanta a mão para mim. Não tem nenhum pagão aqui. Todos são batizados. Portanto, todos podem manifestar os carismas. Quais? Todos. Porque pertencem ao Espírito Santo. Dos milagres aos mais simples. Para a vida comum. Não é só para os momentos de missão, quando você está em missão, quando você está pregando, quando você precisa confirmar a palavra. Não é só nesse momento, é no momento da vida comum, no relacionamento com seu marido, com a sua esposa, no relacionamento com o seu filho, no relacionamento na sua empresa, no seu emprego, no relacionamento da sua paróquia, na sua comunidade paroquial. É para isso que os carismas são dados, são graças especiais dadas a todo e qualquer cristão, para o bem da comunidade, para o bem da sua vida, para o bem do mundo. Portanto, nós não devemos ficar fechados aos carismas, porque os carismas são dados a todos aqueles que possuem o Espírito Santo, já que os carismas são manifestações do Espírito Santo. Nós falamos que o Espírito Santo age em nós de duas formas. Ele age em nós, nos transformando e nos santificando, e essa ação do Espírito Santo em nós, nos transformando, nos modificando, nos santificando, gera aquilo que nós chamamos de frutos do Espírito Santo. Nós encontramos lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, vai daí para frente. Isso são sinais de que o Espírito Santo está agindo em nós. Mas existe uma outra forma do Espírito Santo agir através de nós. E quando o Espírito Santo está agindo através de nós, aparecem os carismas. Portanto, os carismas é o Espírito Santo agindo através de nós na construção da igreja, para o benefício do mundo, para o bem do homem. E o Espírito Santo, quando age em nós, ele produz os frutos do Espírito Santo, que são sinais de nossa santificação. Por isso, é uma outra ideia equivocada que a gente vai resolver. Se o Espírito Santo agindo através de nós para o bem do outro, não é um fruto, é uma ação através, os carismas não significam santidade. Os carismas é a ação do Espírito através de nós. O Espírito agindo em nós, produz os frutos, sinal de nossa santificação. O Espírito Santo agindo através de nós, manifesta seus carismas. E isso não significa que nós já somos santos, porque ele se manifesta em nós. Como todos nós somos pecadores, sem exceção, então o Espírito Santo pode se manifestar em nós, porque ele vai agir através de nós para o benefício dos outros. É claro que nós nos aproveitamos disso também, na medida em que a comunidade é edificada, nós, como membros da comunidade, somos edificados também. Mas os carismas não são sinais de nossa santidade, não são sinais que nós somos mais santos que os outros. Não, é um sinal que o Espírito Santo está agindo através de nós. São Paulo, quando fala de carismas, ele faz uma definição muito simples. A gente pode tomar aí a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é o texto
clássico sobre carismas. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. Acharam aí? São Paulo diz assim: a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Essa é a definição clássica de São Paulo para carismas. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Estou analisando cada um dos termos desse versículo. Primeiro, São Paulo diz que a cada um é dada. A cada um. São Paulo não fala que é para alguns. Ele fala que é a cada um. É para todo cristão. Esse cada um significa eu, significa você. Isso que significa esse a cada um. O Espírito Santo dá a manifestação do Espírito. Depois ele fala, é dada a manifestação do Espírito. Dada, é dom. Não é fruto de nossos méritos. Não é porque nós somos melhores ou piores. Não é porque a gente fez um jejum prolongado. Não, porque é dom. Dom é da parte do doador. É o próprio Espírito que dá a quem Ele quer, no momento que Ele quer, porque é dom, não é mérito, não é mérito. E se é dom também não é aprendizado. Eu não aprendo, eu recebo. Eu posso ou não exercer, eu posso ou não utilizar, eu posso ou não me abrir a Ele, mas é dado, não é mérito, não é porque eu sou melhor ou pior, não é um aprendizado, porque não é uma escola, é dom, é dado. E depois ele fala, a manifestação do Espírito. E se vocês perceberem aí nesse texto, essa palavra Espírito está escrito com E maiúsculo. Portanto, se refere ao Espírito Santo. É uma manifestação do Espírito Santo. Não é uma manifestação do meu espírito. Isso é uma outra coisa também. No começo, quando os carismas começaram de novo a se manifestar mais abundantemente e mais comumente na igreja, que foi a partir da renovação carismática, começaram a falar que eram dons paranormais, né? Inclusive, infelizmente, a gente tem que falar isso nesse seminário, sempre a gente fala isso. Na época que os carismas apareceram, alguns, inclusive, contratavam os doutores em paranormalidade para dar cursos de paranormalidade para mostrar que os carismas podiam ser imitados pelos dons paranormais, né? Vocês imaginem a confusão que foi isso no começo, porque através de sugestões de hipnose e outras coisas mais, apareciam algumas coisas que pareciam ser, mas não eram carismas. Então, os carismas são manifestações do Espírito Santo, não são manifestações do meu espírito. Portanto, não são forças sobrenaturais ou supranaturais ou paranormais que se apresentam. Não, é manifestação do Espírito Santo, é de ordem sobrenatural e não de ordem natural ou paranormal. É de ordem sobrenatural, é manifestação do Espírito Santo. E se é uma manifestação do Espírito Santo, é o Espírito que se manifesta, portanto, ele pode se manifestar no que ele quer, do jeito que ele quer, desde que nós permitamos, queiramos, cooperemos com ele. Mas é ele que se manifesta. Portanto, não existe esse negócio de, eu não posso rezar para a cura, quem sou eu para rezar pelos milagres? Não, é o Espírito que se manifesta, não é do seu mérito, não é da sua competência, é o Espírito que se manifesta. Uma vez eu estava conversando com o padre de Grandes, alguns conhecem o padre de Grandes. O padre de Grandes veio muitas vezes ao Brasil, o Espírito Santo se manifestava nele com dons de cura extraordinários. Eu vi coisas do Arco da Véia acontecer com o padre de Grandes. E uma vez, conversando com ele, perguntei para ele, padre, o senhor não tem medo de rezar pelas pessoas e as pessoas não serem curadas? E ele falou para mim assim, primeiro, que eu não tenho o dom das curas, porque eu não sou dono do Espírito Santo. O Espírito Santo é dono de mim. E segundo, que eu falo que é Jesus Cristo que cura através do Espírito Santo. Portanto, se a pessoa não for curada, é porque Jesus Cristo não curou. Então, o problema não é meu. O problema vai perguntar para Jesus Cristo por que isso não aconteceu. Então, eu não tenho nenhum problema em pôr as mãos nas pessoas e pedir que elas sejam curadas. E espero que isso aconteça.
Porque Deus nos ama, Deus é misericordioso, Deus quer o nosso bem. E Ele pode se manifestar como Ele quiser, a hora que Ele quiser, em quem Ele quiser. Então, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. E se não aconteceu, é da misericórdia de Deus, é da vontade de Deus, é Deus que não quis, não é minha responsabilidade, porque eu não possuo o dom é do Espírito, o Espírito que manifesta esse dom na pessoa que está enferma. Portanto, nós não temos que ter medo dos dons, porque é do Espírito, é o Espírito que se manifesta, é Ele que vai curar, é Ele que vai manifestar o dom das línguas, é Ele que vai profetizar. E, aliás, a profecia está lá na nossa oração, no nosso creio. Quando nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano, nós rezamos, né? Eu creio no Espírito Santo, o Senhor e fonte da vida, foi Ele quem falou pelos profetas. Nós acreditamos que o Espírito Santo se manifesta na profecia. E por quê? É o Espírito que se manifesta. Então, quem tem o Espírito pode manifestar os carismas, não sendo, então, uma classe especial de carismáticos. Todos nós somos carismáticos. O Catecismo da Igreja Católica vai falar ainda sobre isso, mais um magistério. Lá no número 800 do Catecismo da Igreja Católica, fala assim: os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da Igreja. De fato, eles são uma maravilhosa riqueza de graças para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o povo do corpo de Cristo, desde que se trate de dons verdadeiramente procedentes do Espírito Santo e exercidos de modo plenamente conforme a impulsos autênticos do mesmo Espírito, quer dizer, segundo a caridade, verdadeira medida dos carismas. O Catecismo nos introduz a um outro problema dos carismas, que significa a sua autenticidade. Como nós vamos distinguir que aquela manifestação é, de fato, uma manifestação dos carismas e do outro lado, quando não é? O Papa Paulo VI, aliás, antes do Papa Paulo VI, o próprio São Paulo vai deixar claro um critério de discernimento fundamental. Quando ele começa a falar sobre os carismas, capítulo 12 da Carta aos Coríntios, da primeira Carta aos Coríntios, ele vai até o final, depois, no último versículo do capítulo 12, ele fala: agora eu passo a informar vocês, ou dar a conhecer, um caminho mais excelente. Aí fala sobre a caridade. Aí termina a falar sobre a caridade, ele volta no capítulo 14 e começa a falar sobre outros carismas, mais uma lista de carismas. No capítulo 14, sobretudo, a profecia e o dom das línguas. Então, há uma preocupação com São Paulo em estabelecer um critério de discernimento para os carismas. E esse critério de discernimento para os carismas é o amor. Porque o amor não é inconveniente, o amor não quer nada para si, o amor tudo suporta. Então, ele começa a colocar os critérios para a autenticidade dos carismas. Os carismas devem ser exercidos no amor. Quando não há amor, não há verdadeira manifestação carismática. Quando não há amor a Deus e amor ao próximo, não é um verdadeiro carisma que está se manifestando ali. O Papa Paulo VI vai completar essa compreensão de São Paulo, falando que os carismas também não dividem. Se a manifestação carismática dividir a igreja, dividir a comunidade, não é de Deus. Porque Deus é um Deus da comunhão, não é um Deus da divisão. Porque tudo aquilo que divide não vem de Deus. Nós sabemos que vem do outro, vem do diabo, que é o divisor. Portanto, são dois critérios para entendermos bem as manifestações dos carismas. O amor, que São Paulo já determina claramente na sua carta, no capítulo 13, e a unidade, estarmos juntos, em comunhão, dentro da igreja, dentro do grupo, dentro da comunidade, porque os carismas são do Espírito Santo, e o Espírito Santo é a comunhão do Pai e do Filho, é o amor que une o Pai e o Filho. Portanto, se o Espírito se manifesta, ele nunca poderá se manifestar com divisão. Nós devemos desejar os carismas, nós não devemos ter medo deles. E o que fazer para manifestar os carismas? Permitir. O espírito profeta está submisso ao profeta, diz São Paulo. Deus não é o Deus da confusão, Deus não é o Deus da ordem. O Espírito Santo nunca vai suplantar a nossa liberdade, porque nós não somos robozinhos na mão dele.
Portanto, nós devemos desejar os carismas. Não é errado desejar os carismas. Não é errado se abrir aos carismas. Nós devemos pedir que Ele se manifeste na nossa vida, sobretudo para a nossa missão, no ambiente de nossa missão. Deveríamos pedir e nos abrir a Ele, sem medo porque se é do Espírito Santo, se é a manifestação do Espírito Santo, é bom, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. O padre Haroldo Ram, quando falava sobre os carismas, ele costumava contar uma história. Eu quero encerrar nosso ensino com essa história. Uma história que tem ecos lá na oração de Santo Agostinho. Santo Agostinho rezava: ó Senhor, mais o doador dos dons do que os dons do doador. E era a oração de Santo Agostinho. Preferiu o doador dos dons do que os dons do doador. O padre Haroldo Ram contava a história de uma galinha cheia de pintinho. Ele pegava e falava assim: olha, está de chuva, a galinha está cheia de pintinho e você precisa recolher os pintinhos do galinheiro. Aí você pega um pintinho, leva para dentro do galinheiro, quando você vai buscar o outro, esse já fugiu. Aí você bota esse outro dentro do galinheiro, vai buscar o outro já fugiu. Então, qual que é a melhor maneira de você ajuntar todos os pintinhos da galinha choca no galinheiro? Leva a galinha para dentro do galinheiro, que os pintinhos vão juntos. Então, ele fala: não fique correndo atrás dos dons do Espírito Santo, que são os pintinhos. Corra atrás do Espírito Santo, que é a galinha. Bota a galinha dentro do galinheiro do seu coração, que os pintinhos, que são os dons, vêm juntos. Mas nós devemos querer que Ele esteja em nossa vida, que atue em nossa vida. Não há uma classe especial de carismáticos. Todos nós podemos manifestar os carismas, porque o Espírito está em nós, mora em nós. Foi derramado em nossos corações pelo amor de Deus que nos foi dado, como diz São Paulo. Foi derramado em nossa vida no dia de nosso batismo. Foi confirmado em nossa vida no dia do nosso crisma. É nos dado todo dia que nós comungamos. O Espírito Santo mora em nós, pode se manifestar em nós. Sobretudo na missão, mas principalmente para a edificação da igreja no mundo, para o bem dos homens, que os homens tanto necessitam hoje. Todos nós somos chamados a essa experiência carismática. Não existe um tipo diferenciado na igreja. Todos nós somos carismáticos. Fala para o seu irmão que está do seu lado: você é carismático. Pode falar, com certeza, porque você não está mentindo. Agora, você pode falar para ele também assim: falta você deixar os carismas se manifestarem, né? Não tem que ficar aí acovardado, né? Uma pessoa precisando de oração, chama alguém que tem os carismas. Lá em Minas Gerais a gente fala assim: quando não tem tu, vai tu mesmo. Não é isso que a gente fala? Então, quando não tem tu, vai tu mesmo. É você que sair, é você que pode ser usado pelos carismas. Vamos ficar em pé e cantar um canto, pedindo ao Senhor que nos abençoe com os seus carismas. Assim como uma corça suspirar pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Assim como uma corça, assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, cante. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, oh, enche-me, oh, enche-me. Solta a voz, ergue teus braços.
Cante mais forte. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Está do seu lado, põe a mão no ombro que é do seu lado, e vamos rezar pedindo ao Senhor que manifeste na vida dele os carismas necessários para a vida da igreja, para a vida da comunidade. Reze, meu irmão, reze, minha irmã, por esse que está ao seu lado. Peça que os carismas se manifestem na vida dele. Peça que o Espírito Santo venha sobre ele, encha o seu coração com suas próprias palavras. Pode rezar. Peçam. Não tenham medo do Espírito, não tenham medo de permitir que o Espírito Santo se manifeste. Não tenham medo. O Espírito Santo é bom, quer se manifestar em nossa vida para o nosso bem, para o bem da igreja, para o bem de nossa comunidade, para que a igreja seja edificada, para que o mundo seja melhor, para que os homens creiam na palavra de Deus. Reze pedindo. E se você tiver uma palavra de profecia, se você tiver uma palavra de ciência para essa pessoa pela qual você está rezando, não tenha medo de dizer, porque isso é para a edificação de todos, porque é a edificação da igreja, é a edificação de todos nós. Não tenha medo. Permita que o Espírito Santo se manifeste em sua vida, permita que o Espírito Santo unja você para o serviço. Nós te pedimos, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre nós abundantemente, conforme a tua vontade e a tua promessa, Senhor, para que cheios do Espírito Santo possamos anunciar a tua palavra e confirmar com sinais que a tua verdade, o teu evangelho. Derrama, Senhor, o seu Santo Espírito sobre todos nós, encha-nos, Senhor, com tua graça, para que possamos testemunhar com poder a tua ressurreição, o teu reino, para que a tua igreja se edifique e seja presente em todas as partes do mundo. Encha-nos, Senhor, com teu Santo Espírito, como enchestes os apóstolos naquele dia em Pentecostes, naquela manhã em Pentecostes. Enche nosso coração com tua presença, manifesta entre nós a tua presença pelos carismas, Senhor, que esperamos, ansiamos e queremos, Senhor. Derrama teu Santo Espírito sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos. Bendito seja teu santo nome, Senhor. Glorificado seja teu santo nome, Senhor, para sempre. Se você tem uma palavra de profecia para essa pessoa pela qual você está rezando, fale para ela. Se você tem uma inspiração, uma intuição, algo que você acha que você deve falar para ela como conselho, como sabedoria, permita que o Espírito Santo fale em seu coração e fale a essa pessoa, porque ela pode estar precisando desse conselho, dessa sabedoria, desse discernimento, dessa profecia que o Espírito quer manifestar através de você. Não tenha medo. Nós temos que exercitar os carismas para que eles possam acontecer entre nós. Bendito seja teu santo nome, Senhor. Bendito seja teu santo nome, Senhor. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito.
vai repetindo essa oração com o Padre. Você que está em casa também, coloque as mãos na sua cabeça e diz: Espírito Santo de Deus, eu entrego todo o meu ser, eu entrego toda a minha vida, Espírito Santo, em suas mãos. Enche-me, Espírito Santo, de todos os carismas. Que eu não tenha medo, Espírito Santo, de permitir que você haja através de mim. Eu sei, Espírito Santo, que eu sou um grande pecador, que eu tenho as minhas falhas, que eu tenho as minhas fraquezas, mas agindo em mim, Divino Espírito Santo, as pessoas serão tocadas, as pessoas serão curadas, as pessoas serão libertas, Espírito Santo, não pela minha santidade, como disse o Tatá, não pelos meus méritos, não porque eu sou bom, mas é porque você está agindo através de mim. Muitas vezes, Espírito Santo, eu sou egoísta, eu penso só em mim, eu quero as coisas só para mim, e eu peço, Espírito Santo, somente para mim. Eu sei, Divino Espírito Santo, que eu tenho as minhas necessidades, que eu tenho as minhas dores, que eu tenho as minhas angústias, que eu tenho as minhas cruzes. Mas quantas vezes, Espírito Santo, as pessoas que estão perto de mim estão sofrendo mais, têm uma cruz mais pesada, sente uma dor mais intensa, tem problemas maiores, e eu fico pensando em mim, somente em mim, desejando as graças só para mim. Por isso, nesta noite, Espírito Santo, eu entrego toda a minha vida, eu entrego todo o meu coração, eu entrego todo o meu ser. Eu quero ser usado, Espírito Santo, eu quero ser um canal, Espírito Santo, da sua ação nesse mundo, da sua ação na minha vida, na minha família, na minha paróquia, no meu trabalho, na minha escola, no meu bairro, na minha rua, na minha vizinhança. Vem sobre mim, Espírito Santo, nesta noite, na abertura desse seminário, nesse primeiro dia, me fortalecendo, Espírito Santo, derramando os dons sobre mim novamente, derramando os carismas sobre mim. Eu me entrego, eu me abro, e assim como a corça suspira pelas águas, assim como a corça suspira pelas águas nascentes, pelas águas puras, pelas águas limpas, eu quero ter sede, Espírito Santo. Eu quero ter sede, Espírito Santo, de você. E eu quero produzir muitos frutos, Espírito Santo, através de mim, você agindo, derramando todas as graças na vida das pessoas, e também agindo na minha vida, Espírito Santo, me trazendo a paz, me trazendo a alegria, me trazendo o amor, todos os carismas, eu sentindo todos os frutos em minha vida. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. E você vai aplaudir o Espírito Santo de Deus cantando: enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito Santo de Deus, oh, enche-me, Espírito de Deus. Vai assim, pedindo, mais forte, mais forte. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito,
Enche-me, Espírito, não estou ouvindo. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. E você pode ir se sentando com calma, com tranquilidade, deixando o Espírito Santo agir em você e através de você. E a gente continua aprendendo com o Tatá sobre a teologia da graça e sobre os carismas. Abramos o coração, prestemos atenção. Eu quero completar o ensino de hoje com duas coisas. Primeiro, a metodologia do seminário é um encontro a cada semana, tratando de um dos temas. A partir da semana que vem, nós começamos a tratar carisma por carisma. O primeiro carisma que nós vamos tratar semana que vem vai ser o dom da fé. Porque a fé, além de ser um dom, é também uma virtude. E a gente tem que aprender, porque o dom da fé é o dom que faz as coisas acontecer. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, fala para essa montanha pular dali para lá, e isso vai acontecer. É isso que nós estamos querendo pedir, inclusive, para o Botafogo ser campeão, só com o dom da fé mesmo, porque fora disso não vai ser, não. Então, o dom da fé, porque é o dom necessário para todas as outras coisas acontecerem. E aí, a partir daí, nós começamos os outros carismas da lista de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E tem uma cartilhinha, essa cartilha está ali no balcão, ela acompanha, ela tem o conteúdo de cada uma das aulas, cada um dos temas, 9 temas, e tem também uma sequência de textos da Sagrada Escritura, que é para a leitura diária, para a gente acompanhar o processo, aquilo que foi pregado e aquilo que será pregado à frente. Então, essa cartilha está ali, vocês podem apanhar ali, e isso vai ajudar bastante todo o processo do seminário, porque é um seminário que nós estamos propondo. São 9 semanas. Por que 9 semanas? 9 semanas devido aos dias que antecedem Pentecostes. A primeira novena que inventou foi Jesus Cristo. Ele falou, não vos afaste de Jerusalém, aguarde o derramamento do Espírito Santo, quando vai acontecer a promessa do Pai, que vocês me ouviram, vocês, dentro de poucos dias, serão batizados no Espírito Santo. E aí eles vão para Jerusalém, ficam em Jerusalém, e 9 dias rezando. Aí, no 10º dia, veio o Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes. Então, a primeira novena inventada foi por Jesus Cristo. E essa novena, a novena de Pentecostes, foi, inclusive, tornada uma novena litúrgica pelo Papa Leão XIII, na virada do século XIX para o século XX. A única novena litúrgica que nós temos oficial é a novena do Espírito Santo, esperando o dia de Pentecostes. Então, por causa são 9 semanas, é referente a esses 9 dias de espera. E aí, cada texto, cada tema, tem uma sequência de textos da Sagrada Escritura para acompanhar a oração, além do texto da aula, o texto do tema que foi tratado no dia. Essa cartilha também tem uma instrução sobre a imposição de mãos, porque muitas vezes há uma certa confusão em relação à imposição de mãos. Por que a gente usa isso? A imposição de mãos não é um gesto sacramental, não confere um sacramento, como a imposição de mãos do bispo na ordenação sacerdotal, a imposição de mão do bispo no dia do crisma. Não confere, não é um sacramento, é um sacramental. É um gesto de bênção, um gesto de amizade, um gesto de intercessão, que a gente usa muito na renovação carismática, sobretudo dentro dos seminários. Quando a gente pede que se coloque a mão à esquerda e à direita, nós estamos pedindo que se imponham as mãos, porque é uma coisa que a gente aprendeu, e a história da igreja ensina, que quando acontece esse gesto, parece que existe uma proximidade maior, existe uma fraternidade maior, e a oração se torna um pouco mais eficaz. Não é um gesto mágico, não é nada disso, é simplesmente um gesto de fraternidade, de amizade, de proximidade, de amor, e que a gente realiza em favor do outro. Normalmente coloca a mão no ombro, se quiser colocar a mão na cabeça também não tem nenhum problema, porque não se trata de um gesto sacramental.
Nossa igreja pede que a gente tenha um certo cuidado com essas coisas, então tem que se explicar. Então, também no seminário, a gente muitas vezes vai pedir para que se reze com imposição de mãos uns pelos outros, e a gente faz assim, junta 2, 3 pessoas, coloca uma, a gente 2 reza por uma, impondo as mãos, que a gente chama de oração com imposição de mãos, para que as pessoas possam manifestar os carismas. Então, faz parte da dinâmica também do próprio seminário. Não é um gesto mágico, volto a dizer, mas é um gesto de amizade e de proximidade, que nós devemos, sem medo algum, fazer pelas pessoas. Os carismas, como disse, são para todos nós. Nós não devemos colocar resistências a ele. Não devemos julgá-los mal e nem colocar resistência a eles, porque são adequados à necessidade da igreja. Então, essa semana, nós vamos nos preparar para a semana que vem e termos aí mais uma instrução que vai ser sobre o dom da fé. E quem vai estar conosco é o Rogério, que é o coordenador da comunidade Kenosis de Osasco, vereador, inclusive, por Osasco, é também um dos membros bastante antigos da Renovação e bem competente, né? Vamos rezar mais um pouco, pedindo que o Espírito Santo venha, e vamos fazer isso, né? Vamos rezar uns pelos outros, impondo as mãos uns sobre os outros. Então, vamos fazer isso aí. Ficamos de pé, de 3 em 3, coloca um no meio, e 2 coloca a mão sobre ele, e reza pedindo que o Espírito Santo se manifeste na vida dele. Nós chamamos isso de tenda. 2 reza por um, depois os outros 2 rezam pelos outros, e os outros rezam pelos outros. E assim a gente reza por todo mundo, pedindo que o Espírito Santo se manifeste na vida dele. Mas sem medo, faça isso, sem medo. 2 reza para um, 2 reza para um. Reze com suas palavras, peça o Espírito Santo, reze com suas palavras, não tenha medo, impõe as mãos, reze com tuas palavras, pedindo que o Espírito Santo se manifeste, pedindo que o Espírito Santo manifeste na vida dele aqueles carismas necessários para a edificação da igreja, para a edificação de sua família, de sua comunidade, de seu grupo. Reze pedindo o Espírito Santo. O Espírito Santo é graça, é dado de graça, é o dom de Deus maior para nós. Ele é pessoa que é dom, ele é uma pessoa que é dom, uma pessoa que é nos dado como dom. Então peça. O próprio Senhor Jesus falou que o Pai, se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem pedir. Por isso, impõe as mãos sobre o seu irmão, sobre sua irmã, e peça o dom do Espírito Santo. Depois que você rezar, peça para... Fique você no lugar dessa pessoa e os outros 2 rezam por você. E assim nós todos rezamos por todos nós, com essa imposição de mãos, que é um gesto tão característico de experiência da própria renovação carismática. Vamos rezar sem medo, sem vergonha, com ousadia, pedindo os dons do Espírito Santo, pedindo que os dons do Espírito Santo se manifestem abundantemente no dia de hoje, não só no dia de hoje, mas em todos os dias de nossa vida, para a edificação da igreja, para a construção do reino no nosso mundo. Peça o Espírito Santo, clame o Espírito Santo. O Senhor quer nos dar o Espírito Santo abundantemente, sem medida. Devemos ter aquela sede da samaritana, dá-me dessa água. Nós devemos pedir dessa água para o nosso irmão, para a nossa irmã. E se ele tiver alguma enfermidade, reze também pela sua saúde. Pergunte para ele, reze por sua saúde. Se você está rezando aí, pergunte para o seu irmão, você tem alguma enfermidade, reze pela saúde dele, reze para que Deus manifeste a cura na vida dele. E caso você esteja sendo rezado e você está doente, peça então que reze por sua cura, para que Deus manifeste em sua vida a cura divina, a cura do Espírito Santo. Vamos ser ousados, vamos pedir. Se você tem uma palavra de profecia, uma palavra de ciência, uma palavra que vai ajudar o seu irmão a viver mais a fé, fale para ele, fale no Espírito Santo, na fé do Espírito Santo. Fale para ele aquilo que está no seu coração, que é um recado, que é uma notícia, que é uma palavra de edificação para o seu irmão. E vamos rezando uns pelos outros. Você acabou de rezar por um, reze pelo outro, sempre 2 rezando por um, sempre 2 rezando por um, de tal forma que todos nós possamos ser abençoados com a oração
com a oração de imposição de mãos de nossos irmãos, que é uma graça, que é uma bênção para nós. É um gesto de fraternidade, um gesto de carinho. Enquanto isso, a gente vai cantando. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Na frente do ambão, enquanto cantamos, traga seus pedidos aí e vai pedindo que o Espírito Santo transforme essas pessoas que você pediu. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Você que tem os pedidos, pode incendeia minha alma. Assim, ótimo. Incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde curar, vinde libertar, vinde Espírito Santo atender todas essas intenções, acolhendo os pedidos de oração do nosso povo que participa desse seminário. Vinde, vinde Espírito Santo. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Isso, vai trazendo os pedidos. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda. Isso, segure na mão de quem está perto de você e levante a mão dessa pessoa lá no alto, lá no céu. Traz fogo do céu neste lugar, para a direita e para a esquerda. Lindo, isso. Incendeia minha alma. Levante mais lá no alto, isso. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor, incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Só vocês cantando. Vamos ver se o Espírito Santo incendiou o coração de vocês. Incendeia. Lindo. Pode ser melhor ainda. De novo para o Espírito Santo.
E nós queremos agradecer a tantas pessoas que entraram em contato conosco nesta noite, participaram com a gente com os pedidos de oração. Várias pessoas, Tatá e irmã Luísa, também entraram para a nossa família de evangelizadores como sócios queridos. O Jesus Cândido Ferreira de Barbacena, Minas Gerais, também o Vilmar Tronieri participando com a gente, a Maria Lúcia da Silva de Valença, no Rio de Janeiro, a Cleusa Barbosa de São Paulo, a Maria Helena Nery aqui de Valinhos também ligou para nós, a Altamira Salcem de Eugênio de Castro, no Rio Grande do Sul. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco desde as 7h15. E essa será a dinâmica do Seminário de Vida do Espírito Santo durante 9 semanas. Quinta-feira que vem estaremos meditando sobre a fé, como falou Tatá. Semana que vem a gente vai se encontrar aqui às 7h15, como foi hoje. Iniciaremos com o Santíssimo, a presença viva de Jesus, a bênção com o Santíssimo Sacramento. E logo na sequência, mais uma formação, como foi linda e profunda hoje a formação dada a nós pelo Tatá, Teologia da Graça e os Carismas. Vocês que vieram, gostaram do Seminário de Vida no Espírito Santo? Sim ou não? Quem gostou, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Gostou mesmo? Então tem que ser mais forte, tem que ser mais forte. Obrigado, Brasil. Você que esteve conosco, vem aqui crianças, vem aqui crianças. Uma salva de palmas ao querido Tatá, comunidade Javelice, pelos ensinamentos nessa noite. Obrigado, Tatá. Obrigado, irmã Luísa. Eu lembro que na semana que vem o Padre Eduardo vai estar com a gente já, voltando de Roma, do Jubileu de Ouro da RCC. Na semana que vem teremos o Padre Eduardo aqui. É bom ter o Padre Eduardo? Sim ou não? É claro que sim, ele vai estar aqui conosco. Prepare o seu coração para essa bênção especial, abençoando as crianças. Vamos estender as mãos para as nossas queridas crianças? Isso. Já pensou se nós tivéssemos um coração como o coração delas, cheio de amor, cheio de fé, cheio de esperança, não é, crianças? O mundo seria muito melhor. Que desça sobre as crianças e sobre todos vocês e sobre quem está em casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você. Continue sintonizando a Rede Século XXI e vamos abraçar o nosso amigo, o nosso irmão da direita e da esquerda, desejando a paz, a paz, a paz de Jesus. Até quinta que vem, no segundo dia do Seminário de Vida no Espírito Santo. Vamos abraçar as crianças. Dê um abraço no seu irmãozinho, isso. Obrigado, Ministério Excelsis. Hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri. Você chora, você ri. Nem sempre é feliz, é feliz. O mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. Só Deus pode encher.